Jingle bell rock. Jingle bells, train it's on and away. The holy, the merry, the Christopher Pan. On the star we turn, let begun. Olá, meus amores, sejam bem-vindos à temporada de Natal aqui no Estavo Show, no nosso programa Culinária de Natal com Estavo. Então, meus amores, vou ensinar receita pra vocês inédita de sobremesa de Natal. Pega o caderninho de receita e anota, porque vai fazer sucesso na família nesse final de ano. Suspiro. Sabe Suspiro? Compre assim uns dois pacotes grandes assim do Suspiro. Quebra o Suspiro. Amassa o Suspiro no fundo assim de uma travessa, coloca o Suspiro todo quebradinho. Sabe, sorvete de flocos. Tem outros que ficam gostosos, mas o flocos é o que fica melhor. Pega o sorvete de flocos, coloca bastante sorvete de flocos e enche a travessa. 2 caixinhas de creme de leite. Coloca ali por cima. Pode botar um gratinado, da sua preferência. Geladeira 2 horas. Você tem a melhor receitinha de Natal para esse final de ano de sobremesa. Espero que vocês façam. Se fizer, me marca, @EstavoShow nas redes sociais, tá bom? Que eu vou querer ver. Auê. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um Estavo Show. Chegando aqui para preencher a tua semana, fazer a tua semana mais feliz, mais animada, mais tudo, porque esse programa, ele é pra família brasileira. Gente, que animado, porque final de ano, gente, me dá uma nostalgia, me dá uma coisa tão gostosa. Eu já deixei o cenário mais natalino, gente, olha que mimo que eu coloquei aqui no cenário. Gente, esse é o penúltimo Estavo Show. Tá, o próximo é o último. Aí a gente só se vê próximo ano. Tá, segundo aninho aqui de Estavo Show no Natal. Então, boas festas da minha família para a sua. Mas eu quero falar de uma coisa que chegou aqui em casa, que foi esse boletim de ocorrência que eu recebi. Eu recebi uma multa na minha casa hoje. Chegou este papel assim, dobrado aqui na garagem de casa. Peguei, tá escrito o seguinte: prezado senhor Gustavo Nobre, inscrito no CPF. Informamos que você está sofrendo por um delito. Não, quer dizer, informamos que você cometeu um delito, que é excesso de gostosura na avenida. Você estava correndo lá pelas 4 da tarde de um sábado, quando pegamos você com suas coxas fartas e bumbum guloso e te intimamos por ser gostoso demais em público. A partir de hoje você está multado e não pode sair de casa apenas por 18 horas. Gente, sério, vê se pode isso. A pessoa malha. Eu malho bastante. E agora que eu tô ficando gostoso, as pessoas estão achando isso um crime. Sério, tem gente desejando. Gente, tem muita gente me desejando mal no Instagram. Ai, meu Deus, agora que tá malhando, ficando assim, pelo menos. Não dá. Gente, tão botando quebrantes em mim. Então, assim. Gente, só aceitem, porra. Aceitem, caralho. Eu não tenho culpa de ter essa genética pra músculo, entendeu? Eu queria mostrar a panturrilha eu faço questão de mostrar pra humilhar vocês. Olha aqui. Isso aqui, ó. Dura, porra. Não, vou mostrar melhor. Olha aqui. Vocês vão ter que aceitar um gay cearense, nordestino, de 1,75, fã de Taylor Swift, que usa meia cano alto, com a panturrilha malhada, caralho. Aceitem, porra, aceitem. Vocês não gostam de ver gays do poder, é por isso que eu incomodo, é por isso que vocês me odeiam. Gente, final de ano pra mim é sempre muito gostoso. Eu gosto disso de parente e aquele clima gostoso, presente, panetone, sabe? Eu gosto disso tudo. E uma coisa que me faz lembrar de final de ano é promessa. Promessa que a gente faz no começo do ano e dá aí o prazo de 1 ano pra se concretizar, sabe? E eu lembro que ano passado eu estava no Beach Park, que é um parque aquático daqui da cidade. Eu falei assim, nossa, se esse ano, que vai vir agora, que no caso era 2025, se esse ano for bom pra caralho, mano, eu vou descer um Insano, que é o maior brinquedo do parque, se não me engano. Ele é o maior tobogã do Brasil, segundo mais da América Latina, uma coisa assim, e ele tem 41 metros, equivalente a um prédio de 14 andares. Eu falei, mano, se esse ano for bom pra caralho, eu desço ali, ó. Passou 1 ano, o meu ano foi bem bom, a gente teve muitas conquistas aí com o podcast, na minha vida pessoal, enfim, foi tudo muito gostoso. Eu pensei, ok, vou ter que descer. Encarei a fila, fiz até um vídeo. Fiz esse videozinho aí descendo insano. E, gente, olha só. O brinquedo
A parte que você tá indo até aí, você sente um cagaço que você pensa, não, eu quero voltar. Só que aí você vai ter que descer. E daí, mano, quando desce, assim, na queda livre mesmo, você descola um pouco. Só que eu não descolei um pouco, eu descolei demais. Gente, eu basicamente desci em queda livre, eu não tava encostando no tobogã. E eu fiquei com medo do... Mas se tem uma coisa que Natal me faz lembrar, é da minha infância, porque Natal é muito nostálgico. Você lembra de familiar, de parente, de presente, um tempo bom da tua vida que não tinha muita obrigação, que na minha época, gente, saudades da minha maior preocupação na vida era a minha mãe descobrir que eu era gay. Ô, saudade, quando o maior problema da minha vida era ser um viadinho no armário. Porque hoje em dia, gente, eu trocaria. Eu trocaria tudo, assim, pra ter os problemas que eu achava que eram gigantes na época da infância. Eu era uma gayrotinha, como eu já falei aqui. Eu era um menino muito especial. Sabe, assim, uma coisinha muito mimosa, muito espilicute, muito pequena, mano. Eu era uma coisinha quando era criança. Gente, eu queria proteger esse Gustavinho, mas esse Gustavinho não podia nem se proteger e não era protegido. Ele sofria muito. Gente, pensa numa criança barra adolescente que sofreu bullying. Era eu na infância, porque eu não sofria bullying apenas na escola. A escola não era nada se comparada dentro de casa. Gente, dentro de casa é que era o treinamento pesado. Chegar final de ano, o que tem final de ano? Família reunida. É primo lá da puta que o pariu e parente de outro estado e tia que mora em outro país. Tudo dentro da casa da tua avó, porque, gente, Natal é casa de vó. Todo mundo sabe que o Natal, o local do Natal é a casa da avó. Sem a casa da avó não é magia. Então, assim, todo mundo lá reunido e, gente, eu era criança muito viada. Eu botava a mão na cintura, eu andava requebrando, eu ficava cantando Britney Spears na sala com a voz assim, My loneliness is killing me and I must confess, I still believe when I don't know if you I lose my mind, give me a sign, hit me baby one more time. Eu tava na sala cantando assim, entendeu? Então meus parentes, meus tios principalmente, eles eram bem homofóbicos. Eles olhavam pra mim e falavam, se ajeita, menino. Menino, olha essa postura aí, moleque. Tira essa mão da cintura pra de dançar que nem um viado. Falavam assim comigo. Gente, eu era uma criança, uma criancinha, gente, de 8 anos. Sabe, assim, dos meus 6 eu comecei a ser muito viado, até, sei lá, os 14, 15, gente do céu, eu era uma criança muito maltratada, gente. Você não tem noção disso. Hoje em dia, eles são uns queridos comigo e... Enfim, não que eu compre essa simpatia, tá? Pra mim, simpatia é uma faca. Não é porque eu sou sorridente e maquio uma coisa ali que quer dizer que eu tô de boa com aquela pessoa. Não, é só, tipo, eu não me importo o suficiente pra demonstrar que eu não gosto de você, sabe? Pra mim, você é um nada. Então, não é nada disso que, tipo, dê algum tipo de perdão. É só que eu só não me importo, sabe? Eles faziam piadas, me faziam de chacota, sabe? Tipo, me davam broncas, que não tinha... Gente, eu só era viado. Então, quando eu lembro de Natal, me remete um pouco à infância, me remete um pouco a essas experiências não tão confortáveis que eu tive. Então, não é uma época tão mágica assim pra mim. Hoje em dia, eu acho tranquilo. Eu gosto tipo assim, da muvuca, sabe? Comida e parente dormir em qualquer canto, e aí reunião dos primos, que meus primos eu amo, tá? Só que... Primas, na verdade. Gente, eu acho que eu sou um dos poucos filhos meninos, se não o único. Peraí, deixa eu pensar aqui agora. Não. Teve uma tia minha que teve um filho menino, 2. Só que eles são tão mais velhos que eu considero um tio. Da minha idade, gente, é só menina. É só menina. Então, nossa, meu Deus, parei pra pensar nisso agora. Eu sou o único filho menino, entendeu? Tipo, numa família de muitas irmãs, eu sou o único filho menino da minha mãe, que é irmã dessas irmãs, lógico. E lembrando um pouco mais ainda da minha infância, que eu era aquela criancinha viada, que eu bem viado fazia, era ter diário. Gente, eu tinha diários quando era criança e continuei com esse costume até a adolescência, porque eu sempre gostei de registrar as coisas. Então é por isso que eu lembro de tanta coisa da minha infância barra vida adolescente, porque eu tenho muitos diários. Aqui são só alguns, tá, que eu peguei pra esse vídeo. Gente, eles são tão usados que eles estão se desmanchando. Olha aqui a capa, ó. Isso aqui é a capa, ó. A capa saindo... Enfim, peguei só alguns pra esse vídeo, mas eu sempre tive muitos diários. Esses aqui são alguns deles, eu tenho outros em caixa, só que eu tava com um pouco de preguiça de pegá-los, então a gente vai ficar só nesses aqui mesmo, tá? Que são diários que eu considero os principais, na verdade, que são um pouco mais recentes e um pouco mais ali do fundo do baú. Tem alguns aqui que eu vou ler algumas páginas com vocês, porque eu quero realmente mostrar muito sobre... Gente, os meus diários dizem muito sobre mim. Esse primeiro aqui, na verdade, ele não chega a ser um diário, mas é um exemplo de uma coisa breve que eu faço, que é diário de viagem. Basicamente, aqui eu coloco fotos, deu pra ver? Coloco algumas... Deixa eu pegar aqui um negócio. Ah, essa página não posso mostrar. Gente, é tudo muito pessoal, meu Deus, por que eu inventei de fazer esse vídeo? Não posso mostrar.
Não posso mostrar a primeira foto que sou eu. Pronto. Eu coloco fotos, assim, aí eu escrevo, aí eu comento sobre aquele dia se eu tiver alguma foto, ou se eu tiver, sei lá, eu fui num café, aí eu peguei ali o guardanapo, eu grudo assim no caderno, sabe? Tipo, uma coisa assim. Então, esse aqui foi de quando eu viajei pra Curitiba em 2021 com alguns amigos da internet. E aí eu tenho fotos com eles, eu tenho foto dos dates que eu fui. Gente, eu ia num date com o menino. Gente, meu Deus, como é assim, nossa. Eu ia num date com o menino, eu tirava uma foto Polaroid do menino e coloquei aqui. Não. Gente, meu Deus. Na pandemia, eu conheci um menino que, enfim, foi online e tal. Lógico, pandemia. Na pandemia, eu fiz muitos amigos online, na verdade. Eu paro pra pensar que agora foi um ano que, né, muita gente ficou ali só pela internet. E eu fiz muitos amigos. E esse menino eu conversava, só que tinha um romancezinho ali. Ele meio que não me dava muita bola. E eu que ligava um pouco demais pra ele. Aí eu me afastei uma época, depois a gente voltou a se falar. Até que rolou de eu ir pra Curitiba, que é uma cidade que é próxima da cidade que ele mora. E daí a gente se encontrou e eu tirei uma foto dele. Eu tirei uma foto dele e ele tirou uma foto minha. A gente foi no Burger King que eu tô comendo, tipo, umas batatas, tomando milkshake. Aí ele falou que eu sou uma das melhores pessoas que ele já conheceu. Desculpa por me expressar mal às vezes. Desculpa por me expressar mal às vezes, porque eu falava que ele era muito, sei lá, sem sentimentos, que parece que ele não ligava pra mim. E ele falava, não, eu me importo com você, mas não é bem assim. E ele falou, desculpa por me expressar mal às vezes. Gente, então esses são diários bem breves, assim. Tipo, né? São diários ali de viagem, do momento, não é do meu ano. Passando pro meu primeiro diário ever. 2010 estourou a febre do diário de banana. E eu lembro que eu comprei esse. E na verdade eu ganhei esse. Esse foi o primeiro diário de banana que eu ganhei. Era um de fazer, não era nem de ler. E daí tinha várias atividades. E no final dele tinha páginas pra você escrever o seu próprio diário. E eu escrevi. 2010, isso era 2010, porque eu falei aqui, o ano de 2010 tá acabando. Porque hoje em dia tem pessoas que nasceram em 2010 que me assistem. Tem gente que nasceu no ano de 2010 e já sabe falar, já sabe escrever, tem celular. Eu acho isso muito bizarro, desculpa. Querido diário, tá acabando o ano de 2010. Eu lendo acabando o ano de 2025, 15 anos depois. Eu vou fazer terceira série e faltam 11 dias pro meu pai vir. Gente, nessa época meu pai não morava onde eu moro, ele morava em São Paulo. E eu sempre ia nas férias de julho e minha mãe... Não, eu sempre ia nas férias de julho com a minha mãe, porque eu morava com a minha mãe. E ele vinha nas férias de dezembro e janeiro. E tô adorando isso. E são essas as novidades. Tchak. Gente, eu não sabia escrever tchau, eu botava T-H-A-C-H. Gustavo. Querido diário, sou eu, Gustavo. Eu fui para Majorlândia. Gente, Majorlândia é uma praia que tem perto de Canoa Quebrada, que é um pouco mais famosinha, que tem aquela lua, meia lua com estrela, Canoa Quebrada. Pertinho dessa praia tem Majorlândia. Era uma praia que eu sempre ia com a minha família quando eu era criança. E, gente, ia um carro, assim, amontoado de gente, porque via gente de várias cidades. Enfim, eu já falei que final de ano aqui em casa é sempre uma bagunça. Vinha gente de outros estados e a gente ficava socado numa casa de praia. Era, tipo assim, papo de uns 25 familiares numa casa de praia. Gente, era uma loucura, era bom pra caralho. Eu fui pra Majorlândia. Eu passei PACEI, 3 dias lá e eu fui pra praia. Simples, um homem de poucas palavras. Ai, que divertido. Querido diário, tá acabando o final de semana e começando os dias de aula. Pela frente, vem muita coisa, provas... Vou ler com o tom que eu escrevi, tá? Querido diário, tá acabando o final de semana e começando os dias de aula. Pela frente ainda vem muita coisa. Prova, gincana, campeonatos e tudo que você pode imaginar. Tchau! Gente, eu era criança muito workaholic, eu era criança muito dramática, mano. Ai, gente, eu era tão performático quando criança. Querido diário, hoje o dia foi péssimo, porque tudo o que ia acontecer, tudo que ruim, às vezes eu me pergunto por que a minha vida é a pior do mundo. Gente, eu tava entrando na fase rebelde. Gente, olha como eu já era uma criança de farra. Querido diário, hoje meu dia foi péssimo, mais ou menos. Eu fui para uma cidade próxima e ficou de noite e minha mãe não me deixou ir pra praça, para um carnaval que ia ter, o que foi péssimo. Minha mãe me deixou sem mexer no computador, então eu prefiro não ir na praça, mas ficar em casa mexendo no computador. Devia estar jogando Stardoll. Ai, gente, eu era tão viciado no computador. Gente, aquela imagem da criança? Pai, posso mexer no celular? Eu escrevi pra minha mãe um post-it assim. Mãe, vou jogar no computador. Biges. BJS, biges. Ai,
Ai, gente, olha que essa tão interessante. A gente vai seguir aqui pra de um ano que foi bem tranquiluxo na minha vida. Como vocês podem ver, ele tá bem inteiro o caderno, que eu nem chorava em cima dele, nem rasgava as páginas e tentava me cortar. Olha, gente, olha aqui como tá o estado desse diário aqui. Gente, esse aqui foi um aninho bem especial da minha vida, que umas coisas bem... Nossa, bem merda aconteceram. E eu registrei tudo em tempo real. Não sobrou uma página pra contar a história, de tanta merda que eu escrevia todo dia. Então, tava virada aqui a capa. Ó aqui, ó. Começar aqui com, né, mostrando aqui, fazer um tour completo dele. A gente vem aqui, ó, já tá, ó a capa, ó. A capa tá assim. Primeira página. Não vou ler isso aqui. Não dá pra ler também. Não, isso aqui tá péssimo pra ler. O que dá pra ler aqui? Não. Gente, eu era um adolescente bem intenso. Eu registrava tudo com detalhes. Gente, eu vou ler essa daqui. Eu queria informar que qualquer anacronismo que vocês cometam não tá valendo, porque isso aqui era da época que eu senti isso aqui. Gente, eu devia estar no último ano da escola. Eu era bem intenso, eu era um adolescente bem intenso. Então eu vou colocar esse óculos aqui pra quebrar um pouco do gelo e vou tentar ler uma página. Se ficar muito pesadinho, eu paro, tá? Bora lá. São dias difíceis. Tudo muito corrido e automático, prédios gigantes e as luzes das casas. Quê? Gente, é porque... Ó, derrubei uma lagrimazinha aqui, ó. Tá vendo? Molhou a paginazinha aqui, ó. Paginazinha molhadeira de lágrima. Lagrimazinha aqui, ó. Escrevendo, caiu na página. Alguém pensa em mim. Quando olho pela janela do quarto, pareço ser entediante. Acho que tudo sobre mim é um grande tédio. Eu afasto as pessoas, sou um grande tédio para elas. As inseguranças são imagináveis e me consomem cada vez mais. Cada vez mais a minha mente fica pesada e martela tudo aquilo que eu não resolvi. Tudo como uma grande bola de neve. Até quando essa mania maldita de guardar tudo feito um Não sei se eu vou conseguir ler isso aqui não, gente. Daí um dos meus maiores defeitos, querer alguém como eu na minha vida. Mas não no sentido literal, porque eu mesmo não me suporto mais. Mas como muito cuidado e zelo que eu tenho pelos outros. Seria bom, um pouco de cuidado, receber um abraço longo, ter colo. Mas quando tento poder pedir isso, me toco que no final de tudo eu tô só... Meu Deus do céu, que merda. Gente, essa página que eu vou arrancar. Essa página aqui, ó. Essa página aqui não existe, não. Que é isso aqui. Opa! Outra página que dá pra ler. Deixa eu pegar outra páginazinha aqui. Que essa tava um pouco pesadinha. Deixa eu pegar outra aqui. Cadê? Não, isso aqui não dá pra ler, não. Mas... Não. Opa! Isso aqui tá podre. Isso aqui tá putrefenta. Não. Essa aqui é brincadeira, bicho. Mais um aqui que vai ficar pra história. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tão boa que eu rasguei. Deixa eu voltar aqui mais pro começo do ano. Deixa eu ver se não tem um aqui que dê pra contar aqui. Não, imagina. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui foi um negócio louco que aconteceu aí um tempão. Deixa eu ver essa aqui. Isso aqui, cadê? Amanhã. Amanhã, com certeza. Um dia, quem sabe. Opa! Achei uma aqui que eu acho que... Talvez se eu ler... Mais uma vez me pego em uma daquelas situações. O que vai mudar se eu contar? Desde que eu coloquei essa prática no meu dia a dia, vejo resultados, mas não necessariamente os que eu esperava. Palavras não ditas são remoídas na minha mente, daí acho que em tais momentos seria o melhor ter me arrependido do que passar tanta vontade. Citei a Pablo, hein? Melhor se arrepender do que passar vontade. Eu espero que você entenda que o meu amor de Kenga. Eu mereci ser tão maltratado assim? Ou nem tudo isso, ou é um grande drama da minha vida? Eu não faria isso com você. Eu pensei que iria morrer. Ok. Gente, eu acho que esse aqui não dá pra ler. Em vídeo não vai dar pra ler, não. Mas vocês podem ver que foi um ano tranquilo da minha vida. Dá pra sentir o tom. Gente, foi duas das leves que eu li. Gente, acho que pesou aqui o clima. Editor, bota aí os nossos comerciais.
Ei, você, se sente depressivo, triste, cansado da mesma rotina? Eu tenho uma solução. O podcast do Estavo Show, e tá disponível em todas as plataformas de streaming: Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e, é claro, no Spotify. Aqui as risadas são garantidas e o fim da sua depressão também. Jamais assista esse podcast na TV da sala ou com sua família, por favor. Classificação indicativa é para maiores de 16 anos. Então venha fazer parte desse manicômio que são os ouvintes do Estavo Show. Olhe bem para esse grupo de jovens, eles estão se divertindo ouvindo Estavo Show. Então não perca todas as sextas os novos episódios de Estavo Show aqui no YouTube. Tchau! Eita, voltando aqui pra mais um. Ó, gente, peguei aqui um outro, tá? Que foi de um ano conturbado, porque é o seguinte: ele foi bom pela metade, a outra metade foi uma merda. Então, assim, em uma metade eu vivi coisas muito boas, pra outra metade ser quase uma parte 2 do plano da minha vida. Então, a gente vai ler aqui uma página, talvez, da parte feliz. Isso aqui já começou um pouco na bosta. Não, tem que passar um pouquinho mais. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, isso aqui... Gente, eu não tenho nenhum diário falando alguma coisa boa da minha vida. Gente, esse era um ano que, assim, eu tava fudido, com um F maiúsculo, de grana. E foi um ano que, ao mesmo tempo que ele foi um pouco bom, ele foi metade uma bosta. E eu lembro que, gente, uma das poucas coisas que me acalmava era escrevendo isso aqui. Gente, juro pra vocês, assim, pensa num aninho difícil... Foi esse aninho aí. Quando eu tenho uma sessão com a psicóloga e eu quero meio que organizar as minhas ideias, eu começo a anotar tudo que a gente tá ali conversando, pra depois eu repensar, refletir sobre aquilo, enfim. Dividir problemas é válido para desabafo. Apenas eu posso resolver certas coisas. Essa é a verdade da vida adulta. Viver breves momentos de epifania no mundo. Nossa, eu lembro disso aqui. Que era uma época que eu tava assim, tão com medo de... Assim, de que rumo minha vida ia levar em relação a problemas financeiros. Eu trabalhava, mas eu não me permitia curtir nada daquilo, porque eu tinha que resolver as minhas questões. Então, assim, eu não me dava nenhum tipo de lazer. Mas, assim, o que eu poderia estar fazendo naquele momento, eu estava fazendo. Eu não podia fazer nada além daquilo que eu já estava fazendo. Então, assim, eu não me permitia fazer nada fora da rotina. Então, eu acordava, fazia o que eu tinha pra fazer, aí almoçava, enfim, eu não saía de casa, eu não encontrava amigos, eu não fazia nada. E daí eu lembro que eu falei com a psicóloga e ela disse meio que, tipo assim, tá tudo bem você ter alguns descansos ao longo do processo. Você não precisa, tipo, ficar nisso só até lá. E daí foi esse lance de ter momentos de epifania no mundo, tipo, em alguns momentos que alivia a sua rotina, foi algo assim, tipo, isso me ajudou a me curar um pouco. Às vezes quando eu tô muito workaholic, eu paro, penso assim, boto a mão na cabeça, seria tão legal tirar uns dias e fazer uma viagem curta, sair com algum amigo, fazer uma coisa que eu gosto, tipo ir ao cinema sozinho. Aí eu boto a mãozinha aqui, eu paro um pouco, respiro assim, ó. E aí eu consigo voltar a ficar sã na minha própria mente e pensar direitinho ali o que eu vou fazer da minha vida. Então foi um aninho assim um pouquinho complicado por algumas questões, mas que eu me tornei uma pessoa assim tão forte, fiquei tão forte depois disso. Big Girls Don't Cry. Esse aqui é um último que eu separei aqui pra gente ler, que é um dos meus mais recentes. Eu utilizei ele para 2024/2025, porque eu me mudei brevemente e esse ciclo tá se encerrando. Eu tenho muitas novidades pra contar, eu tô muito animado, mas enfim, vai ficar pro próximo ano, a gente se encontra direitinho no próximo ano. Mas esse caderno aqui, esse meu diário, ele foi desses últimos 2 anos, 2024 e 2025, que foram anos muito... Nossa, muito profundos pra mim, que eu descobri muita coisa sobre mim, que eu me entendi melhor, que eu vivi coisas novas que eu precisava viver e que me ajudaram a amadurecer, então tá tudo nesse caderninho aqui. Tiveram tempos tão afastados pra eu escrever alguma coisa que ele durou os 2 anos e eu achei que foi perfeito, porque faz uma síntese exata desses 2 anos, sabe? Eu vou começar contando uma coisa aqui, porque eu já contei num vídeo, só que acho que ele não tá mais disponível no canal. Se tiver... Não sei nem qual é o título. No início de 2024, eu voltei a morar com os meus pais por algumas questões. E, gente, uma confissão aqui que eu faço pra vocês. Quando você sai da casa dos seus pais e você vai morar sozinho, enfim, você se sente muito vitorioso, entendeu? É tipo como se você tivesse dado certo no mundo, você deu certo no mundo, seus pais te colocaram no mundo e agora você sabe viver sozinho no mundo. Isso foi tipo uma puta de uma vitória pra mim. Cara, eu sou a pessoa mais jovem da minha família, saí de casa, porra! Gente, eu me senti o deus da terra. Não tô brincando. Só que depois de uns
de uns 3 anos, eu tive que voltar. E você sente como se você tivesse dado 10 passos para trás. Parece que você estava numa caminhada longa e você voltou alguns bons quilômetros porque deu tudo errado, você teve que recalcular a rota. Basicamente foi isso que eu senti. Meu Deus, eu fracassei na vida. Sabe, eu consegui, eu saí, eu nadei pra morrer na praia. Não foi o meu pior ano. Começou sendo, porque olha só, quando eu voltei, eu tava tão depressivo, que a única coisa que eu fazia era ver filme. Gente, pra vocês terem noção, em janeiro de 2024, eu assisti 152, 154 filmes. Eu via de 3 a 4 filmes por dia. Então eu começava ali, eu acordava na verdade ali meio-dia. Todos os dias eu acordava meio-dia pra 1 hora. Aí eu ia lá, acordava direitinho, almoçava às vezes, comia alguma coisa às vezes que preste. Aí eu começava a ver filme 6 horas da tarde, 6 horas da noite. E aí um primeiro filme, um segundo filme um pouco mais pesado, aí um terceiro filme mais pra aliviar, aí um outro filme bobinho, e eu ia vendo. Gente, eu vi todos os clássicos, todos os Tarantino, todas as animações, gente, eu vi tudo em janeiro. Aí depois eu fui acordando em fevereiro, mas janeiro eu só vi filme. Gente, isso é muito pessoal pra mim. Tipo assim, eu só tô fazendo isso como é um episódio de podcast. Porque eu não faria um vídeo desse para o TikTok. Eu não faria um vídeo desse para, sei lá, tipo... Entendeu? Eu não faria pra mais exposição. Tipo, eu sei que o podcast tá crescendo um pouco e que mais pessoas estão descobrindo. Mas eu me sinto tão confortável aqui, de verdade. Tipo assim, esse é um espaço que eu amei, que deu certo em 2025, que é um projeto que eu tô desde 2024. E eu amei que ele ainda existe, que eu não desisti, que vocês apoiaram, porque eu adoro contar as coisas aqui. Então é só por isso que eu vou ler. Tipo, acho que se fosse um TikTok eu não teria essa coragem. 25 de janeiro de 2024, quinta-feira. Eu tenho muito medo pelo que... Não. Eu tenho muito pelo que beber essa noite. Sei que é triste, mas é o que eu penso agora. I have too much of drink tonight, and I know it's sad, but this is what I think about, and I wake up in the middle of the night. Adoro essa música. Um estado deplorável seria minha primeira resposta psicóloga caso ela me perguntasse como estou. Mas terapia é a última coisa na qual eu penso agora. Voltei para Tananã há um mês e tudo aqui me causa desconforto, uma angústia que não sei se irá se acalmar. Nunca experimentei esse nível de ansiedade. Há muito pelo qual aqui me causa tanta dor. Talvez a principal seja a minha sensação de fracasso. É isso que eu sou? Olha que palavras leves, gente, que eu escrevia. Não consigo pensar diferente. Tropecei e desci ladeira abaixo sob todas as escolhas erradas que eu poderia tomar. Todas pareciam estúpidas e burras. Estou triste de novo. Não conte a ninguém. Não sei como me senti. Eu sou em um futuro próximo. Isso teria passado? Não. Gente, olha que mágico. Eu fiz perguntas sem saber se eu iria responder, se eu iria lembrar. E no final do ano de 2024, um ano depois, eu respondi. Em um futuro próximo, isso terá passado? Sim. Vou estar lendo isso genuinamente feliz? Sim. Me parece um cenário distante e inalcançável. Você conseguiu. Quando eu, voltei pra cá, eu pensei que realmente tinha acabado tudo. Porque em 2023 eu fiquei um bom tempo longe do TikTok. Eu nunca fiquei tanto tempo sem postar um vídeo. Acho que uns 3 meses. 3, poucos meses. Só que aí eu voltei, mas depois eu me afastei de novo. Então, tava meio incerto. Gente, eu achei que é isso aqui. Deu o que deu, meu TikTok, fiz o que eu tinha pra fazer aqui, é isso, vai acabar aqui. Começo de 2024, final de 2023. Eu realmente considerei que, ok, eu acho que tá na hora de encerrar. Fiz o que eu tinha pra fazer, postei meus vídeos, as pessoas já viram o que elas tinham pra ver. Não tem mais interesse em mim, não tem mais o que contar, não tem mais o que falar. Então eu achei que 2023, no finalzinho do ano, gente, eu ia realmente encerrar. Tipo assim, eu ia postar talvez um último vídeo avisando, como uma despedida, sabe? Tipo, ô galera, fazer um vídeo especial contando alguma coisa. E eu até cheguei a roteirizar esse vídeo, mas eu não fiz, por pura preguiça. E daí eu me afastei por um tempo, janeiro, que foi esse 2024 que eu vi muito filme. Parei pra pensar, colocar as coisas nos eixos e pensei assim, nossa, eu vou tentar uma última vez, sabe? Eu vou fazer o que eu faço, talvez repaginar um pouco. Foi indo. E, gente, 2024 foi um ano que lavou a minha alma. Que eu fiz vídeos incríveis, que eu compartilhei muita coisa com vocês, que a gente cresceu um pouco mais. Gente, a gente cresceu. Muita gente me conheceu em 2024, isso é muito doido, porque eu fico pensando assim, nossa, os meus anos de ouro já passaram. As pessoas que começaram a me seguir lá em 2020, 2021, hoje em dia as pessoas não têm mais interesse em mim. E, nossa, muita gente começou a me seguir. Sério, isso foi muito doido. Eu achei que eu tinha chegado no fundo do poço, mas se tem uma coisa que te conforta em estar no fundo do poço, é que não tem pra onde descer. É dali pra cima, ó.
uma sensação assim de muito conforto, quando eu lembro que eu tava numa situação deplorável em janeiro de 2024 e dezembro de 2024 eu tava viajando com meus amigos e totalmente reerguido e disposto para 2025. Então, gente, nossa, top sensações mais deliciosas. E, tipo, acho que é uma das primeiras vezes que eu tô falando sobre isso na internet. Eu acho que eu não falei em nenhum lugar, na verdade, sobre isso. Tipo, acho que essa é uma das primeiras vezes que eu toco nesse assunto e, enfim, sim, tão abertamente, porque eu acho que há um ano talvez eu não falar sobre isso. 4 de maio de 2024, já tinha se passado alguns meses, 4 meses, né, 4 para 5. E eu tinha voltado a gravar direitinho. Quão revigorante é ver o resultado de algo no qual você coloca tanta energia. Até aquela que não tem. De fato, é algo específico. Gustavo, você aprendeu a ler, porra? De fato, é algo especial. É algo. Não consigo parar de pensar no quão caótico esse ano se tornou. Tudo aquilo no qual eu acreditava, confiei, planejei, desmoronou em um piscar de olhos. O quão duro foi enfrentar... Nossa, letra maiúscula com minúscula, Gustavo. Vai se fuder. Quão duro foi enfrentar o final de 2023, janeiro de 2024. Ó, essa épocazinha boa aí que eu falei aqui. Era eu ali sozinho, eu por mim mesmo, e apenas isto. It's just me, myself and I, sun around it till I die, got me for life. Gente, era meio que isso mesmo, sabe? Era eu por mim, era elas por elas, eram as manas pelas manas, eu pegando a minha mão e falando, bora, viado. Eu acho que esse aqui talvez seja o meu diário mais pessoal. Nossa, destrinchei a minha vida aqui. Nossa, eu fiz muita colagem, gente. O diário tá até grosso, mal fecha. Opa! Olha isso aqui. Foi de quando surgiu o esboço para o Estavo Show, que veio a ser este império. Que veio a ser esse programa maravilhoso que você assiste toda sexta-feira às 13 horas. Eu lembro que eu escrevi assim num post-it o nome que eu pensei pro podcast, que desde o início ia ser Estavo Show. E daí fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou fazer esse projeto acontecer? Tipo assim, vamos estudar isso aqui. Nossa... Que delícia foi esse projeto, gente. Eu sou muito grato por não ter desistido dele, porque eu adoro. Gente, olha só. Em 2021, que foi um ano muito gostoso da minha vida, mas muito mesmo, eu morei em Natal, no Rio Grande do Norte. Muita gente que me seguiu em 2021 sabe disso e conseguiu me encontrar, mas eu não saí muito de casa. Porque ainda era meio que pandemia, né? Então eu não saía muito. Mas algumas pessoas me encontravam pra falar comigo. E acho que tem gente que tem foto até hoje dessa época. A gente já tava voltando da viagem, nossa. E eu, tipo assim, e desde que eu me mudei, todo ano eu vou. Todo ano, pelo menos uma vez por ano eu tô lá. Cheguei de Natal há 3 dias. Há 3 dias, Há 3 dias, minhas energias foram recarregadas. Incrível como aquele lugar sempre vai ser o meu refúgio. Verdade. Depois de todo o caos. A magia em Natal, eu amo isso. Eu ainda conheço cada lugar daquela cidade. As ruas que eu costumava passar, os lugares que costumava ir e os amigos que fiz lá. Eu amo demais. Dessa vez, houve algo diferente. Eu vou ver se eu boto isso na edição, tá? Eu vou ler aqui. Se eu não me arrepender, eu deixo. Se eu me arrepender, eu boto um pi e vocês vão ouvir merda nenhuma. Vamos lá? Houve alguém diferente. Alguém que eu só conheço há um tempo, mas conheci de verdade apenas agora. Me leve a algum lugar secreto e fuja comigo. Gente, meu Deus. As fanfics derreteram o meu cérebro. Eu só escrevo com linguagem de fanfic. Me leve a algum lugar secreto e fuja comigo. Me deixe fora de circulação. Você me quer? Você também quer outros garotos? Falaria pra eles o que falou pra mim? Now you are the woods, and now you are the woods, and now you are the woods, and now you are the woods. Essa aqui é do dia do meu aniversário. Uma coisa sobre mim, eu não comemoro meu aniversário, eu não faço alguma coisa, tipo, eu não saio pra jantar, eu não vejo meus amigos. Geralmente eu fico em casa e assisto Desperate Housewives, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, no meu aniversário se torna mais especial, porque meu episódio favorito é o 13 da 5ª temporada. E eu nasci no dia 13 de maio. Ou seja, é a minha data de aniversário. Eu assisto esse episódio todos os anos. Então, como eu não faço nada, olha só o que eu escrevi. Olha que coisa foférrima. Na verdade, eu escrevi na virada do dia 13 para o dia 14. Acabando meu aniversário. E, de repente, não é o dia mais especial do ano. Desacostumado com como 22 soa grande e assustador para alguém que lembra dos seus 16 anos como se fosse ontem. Saudades? Talvez não seja essa palavra que eu procuro. Tempos mais simples. Esse talvez tenha sido meu aniversário mais solitário. Mas o mais cru e sincero. Vi quem estava ali para mim de verdade. Quem eu posso... Segurou? Vocês terem ideia do vício. Comecei a página assim. 25 de agosto de 2025. Segundo. Assisti a The Summer Turned Pretty. O verão que mudou minha vida.
E me peguei perguntando, peguei pensando sobre a fala da Laurel, mãe de Belly, sobre amizade. Garotos vêm e vão, mas o melhor amigo é só uma vez. Acredito nisso. Será que minha amizade passou? Pense em alguns nomes para pleitear essa vaga, mas também pense nos motivos dos afastamentos. Houveram motivos plausíveis. Eu deveria mandar uma mensagem, uma ligação deixaria mais pessoal, meu orgulho fala mais alto, como se materializasse, se tornasse uma pessoa, me colocasse à parede e me enforcasse me pedindo de ter qualquer ação. Foda-se, aqui é um espaço seguro. Agora que eu tô lendo as páginas do que eu escrevo, eu tô achando tão vergonhoso, como se eu fosse, tipo, uma garota branca estadunidense falando do popular da escola. Não tá parecendo uma coisa Kant com as palavras que eu lia na minha cabeça. Tipo assim, eu tava me sentindo a Clarice Lispector escrevendo isso aqui. Ai, que ranço. Queria viver um verão tão lindo, vendo o mar, correndo na areia, acordando cedo e vendo o pôr do sol. Passeios de carro, risada alta, amores intensos, bebidas doces. Eu queria ser a Belly, basicamente. Gente, eu queria ser a Belly, ter 2 irmãos puto gostosos brigando por mim. Era isso que eu queria. 2 picas. Era isso que eu queria. Gente, eu sou muito real. Vocês não entendem, gente, que o meu ponto é ser relatable. Entende? Eu sou do jeito que eu sou pra vocês se identificarem, porque vocês precisam de uma pessoa quebrada pra se identificarem. Deu pra sentir bem o tom do que é o meu diário, né? Um dia eu vou pegar umas páginas bem boazinhas, bem levinha. Vou juntar no compilado e lançar. Estava uma vida de dor, sofrimento e algumas pirocas. Vai ser o título da minha biografia. Então, um dia aí eu lanço. Um dia aí vocês vão poder me comprar aí nas livrarias de todo o Brasil, disponível por apenas R$29,90. Não, mentira, muito barato. R$39,90. É uma síntese da minha vida adulta, da minha vida de adolescente e da minha vida de criança. O de criança, eu diria até que o de criança foi mais pesado que esses aqui. Porque eu, criança, não podia me defender. Eu, adolescente, podia, só fazia merda, só fazia cagada, fechava os meus olhos, ignorava o que estava à minha frente, mas eu, criança, não podia me defender. Então, eu, criança, merece sim o apoio de vocês. Eu, adolescente, pode tacar o pau. Uma coisa que me remete muito final do ano é eu na infância, e logicamente é bullying. Gente, eu sofria muito bullying. E esses dias eu lembro que eu vi no meu TikTok, passou um vídeo assim, que era o reencontro de uma turma da pandemia, se reencontrando para o primeiro dia de aula do terceirão. Eu fiz o terceiro ano na pandemia, ou seja, eu não tive nenhuma dessas coisinhas que a galera do terceirão tem. Formatura, trote, simulado no sábado. Eu não vivi essas coisas. Era basicamente eu trancado em casa, 24 por dia, na frente do computador, verificando o tempo todo se a câmera ali do Google Meet estava fechada. Chegou até ter uma reunião ali numa aula para tentar decidir qual seria a blusa do terceirão, que o terceirão, a sala, né, faz ali uma blusa especial, você tem que pagar uns R$30. E aí a gente até começou a decidir um negócio, aí uma falou, eu não quero essa cor, tem que ser essa estampa aqui, não, tem que colocar esse nome. Deu uma briga do caralho, acabou que nem rolou. Começou a pandemia, então eu não vivi o terceirão de fato, tipo assim, o high school, eu não tive essas experiências, era eu trancado em casa, eu não estudei pra uma prova, eu não posso nem dizer que foi por mérito, porque todas as provas que tinha na pandemia eu colei. Gente, quem não colou na pandemia, você era idiota, você era imbecil, você era burro, porque se você vai me dizer, você vai olhar na minha cara e falar, Gustavo, eu era honesto na pandemia, eu não colava, eu pegava todas as respostas do meu cérebro e eu ia lá e escrevia. Meu amor, na minha época, é porque não tinha ChatGPT ainda, vocês de hoje em dia que estudam ainda, você nem quer que tá me assistindo. Mas vocês que estudam hoje em dia em escola ainda, vocês vão lá no ChatGPT, o ChatGPT resuma a Segunda Guerra Mundial em 10 linhas, tá? Pronto, o trabalho de história. Agora, eu tinha aqui no Braille, o Braille é o ChatGPT original. O Braille era o que salvou os estudantes da minha época, a galerinha ali que tava no ensino médio lá pra 2018. E, gente, o Braille não era a fonte mais confiável, tá? Porque era tipo assim, você ia lá fazer uma pergunta, por exemplo, quem foi que descobriu o Brasil? Aí tinha as respostas. Aí tinha alguém lá com... foi Pedro Álvares Cabral. Aí você podia curtir a resposta pra ajudar. Mas tinha uma galera que dava as respostas tão duvidosas, só pra te sacanear. Eu lembro que teve uma de física que, gente, eu era... assim, não tinha nem palavras pro quão ruim eu era em física. Com um lixo, um pinto, uma bosta, uma merda, um mijo. Gente, eu era péssimo em física. Quando eu ia ter prova de física, eu já falava pra minha mãe, não espera muita coisa não. Aí eu lembro que tinha uma conta lá, gente, você digitava a pergunta assim, qual que é a fórmula da velocidade média? Aí eu joguei assim, apareceu lá e tinha uma resposta de um moleque, gente, só tinha uma resposta. Quando só tinha uma resposta, desconfia. Porque geralmente quando a pergunta é mais facilzinha, tem um monte de resposta pra galera pontuar. Aí... eu lembro que eu vi a resposta lá do jeito que tava, eu copiei. Não me dei nem o trabalho de conferir pra ver se tinha as mesmas coisas. Fiz ali o meu trabalho, entreguei pro professor. Gente, eu recebi só um ponto de interrogação gigante e um 0 do lado, porque tava tudo errado, tinha nada a ver, era outro conteúdo. Gente, o moleque me sacaneou. Zerei o trabalho de física por causa desse fela da puta de outro estado que eu nem sei qual é.
Tô puta com esse moleque. Acho que era São Paulo. Galera de São Paulo. Ó, todos os Filipes de São Paulo que me deram a resposta errada no Briny. Lá em 2018, um grande vai se fuder a todos vocês. Todos. Quando eu penso só na possibilidade de reencontrar algumas pessoas, não é a turma inteira, algumas pessoas que estiveram comigo na rua, já me dá assim uma tremedeira, porque isso é uma coisa que pra mim, às vezes eu esqueço que aconteceu na minha cabeça, foi a escola. Pra mim já faz tanto tempo, só faz 5 anos, mas pra mim já faz tanto tempo, que é tão esquisito pensar que, tipo, sei lá, talvez uma segunda-feira qualquer de tarde eu estarei na escola e não gravando vídeo pro TikTok. É muito esquisito, assim, você se tocar aqui, ok, a escola já faz tanto tempo. Hoje em dia eu vejo a minha turma em 3 grupos. Gosto / converso, que são 4 pessoas. Nem fede nem cheira, que é um total ali de uns 40, porque a minha sala tinha 60 alunos. Não gosto / odeio uns 10, sabe? Tipo assim. Então, são grupos bem distintos e não é como se a minha opinião valesse de alguma coisa, eu só tô deixando lá no meu ódio, porque esse é meu podcast, eu posso falar o que eu quiser aqui. Sabe? Tipo, Palestina livre. Então, acabou-se o caso. Se eu quero falar, eu falo e acabou. Eu lembro que eu vi um comentário nesse mesmo vídeo que era o seguinte: gente, imagina que foda seria um reality show onde a galera do terceirão se encontra anos depois numa casa tipo BBB. Visão do inferno pra mim. Se eu tivesse que conviver depois de adulto já, ia ser um pouco melhor, porque eu ia saber me defender, não ia ficar mais calado tanto quanto eu ficava na época de escola, que eu era um frango. Aprontava, só fazia merda, mas na hora de responder a algumas pessoas eu ficava calado na minha, mas eu era meio rançudo. Quando eu tinha que devolver, eu devolvia já apelando papai morto e etc. Gente, eu jogo baixo. Gente, eu sou uma pessoa que joga baixo. Você tá na discussão? Jogue baixo. Vale tudo. Parente morto, dívida com agiota, aparência. Eu jogo baixo mesmo. Se eu tô discutindo com a pessoa, gente, eu quero descer o nível, eu vou ali, ó, na camada do pré-sal, não tô nem aí, tô discutindo vale tudo. Eu lembro que lá pelo sétimo ano, olha como era o cão, eu tinha 12 anos, eu comecei a assistir Pretty Little Liars, que era uma série que as meninas recebiam mensagens anônimas enviadas por A. Esse A ninguém sabia quem era. E daí elas recebiam mensagens ameaçadoras, tipo assim: ai meu Deus, você tá uma ridícula hoje, sua vaca, beijinhos A. E eu comecei a ficar um pouco inspirado, e daí tinha um moleque que eu detestava, que um dia ele fez uma piada ali comigo. Eu lembro que eu ia entrar na sala, daí os moleques estavam falando ali no interclasse: ah, montar um time de futebol, falta só um menino, vamos chamar outro menino. Aí o menino falou: ah, chamar o Gustavo. Aí esse moleque falou assim: só se ele for o número 24, mano. E começou a rir, e 24 é o nome do viado. E daí eu criança, né, gente, assim, nossa, fiquei tipo assim, fiquei meio puto, velho. Aí eu lembro que eu peguei um post-it, aí escrevi assim: pelo menos eu tenho um pai ainda vivo, né? E botei A. E deixei na mesa do menino. E o menino tinha perdido o pai. E daí eu deixei lá na mesa e tava lá: pelo menos eu tenho um pai, né? Pelo menos eu tenho um pai vivo, né? A. Aí tava lá na mesa do menino: pelo menos eu tenho um pai vivo, né? A. Won't tell what I said, 'cause two can keep a secret if one of them is dead. Olha só. Finaleira aí de ano, a gente tem episódio até a última sexta do mês, esse é o penúltimo episódio, tá? Fiquem comigo até a próxima sexta, que tem episódio sim. Então a gente vai ter mais um episódio pra finalizar o ano, episódio que, ó, na minha opinião, vai ser um dos melhores do ano, tá? Então fiquem comigo até a próxima sexta. A gente vai ficando por aqui, mais um Estabu Show aí concluído com sucesso. Que programa delicioso. Um grande beijo pra você. A gente se encontra na próxima sexta às 13 horas. Se desvie do caminho do mal. E pra você que não gosta, dou meu cu como resposta. Tchau!